tuas mãos, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, nessa jornada. Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, Deus, que nós venhamos levar a Tua palavra a sério, que nós venhamos crer, que nós venhamos buscar a Tua presença, Pai, com sinceridade. Pai amado, abençoa aqueles que estão enfermos, que precisam de recuperação, ser com aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, cada um, Senhor, que está com enfermidade, que se for para a glória do Teu nome, que o Senhor repreenda, Pai, toda e qualquer enfermidade no corpo, na alma, no espírito. Senhor, recebe a nossa adoração. Te agradecemos porque Tu tem cuidado de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Ei, só sai daí, vai sair. Bota, outra. Ela não. Eu sei. Dizer uma coisa do que Ele chegou com o senhor no canto dele, ele passou. Eita, Jesus, tem misericórdia. É, disse, eu vou se sentar aqui porque quando vai te levantar essa para derrubar aí o celular, bota mais pra cá a cadeira, ela não vai ver aí no celular. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Irmão Zé Luiz está com a oportunidade de vir louvar a Deus. Oh, glória a Deus. Bora, você louvou. Que Deus, É o que eu estou dizendo, madame. bora, vai pra lá. Vai embora logo. Aleluia. Som. Rapaz, Senhor. Som na paz do Senhor. Qual vai ser mesmo? Eu quero trabalhar com meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar assim na vinda do Senhor. Trabalhar e orar na seara, na vinda do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar sem a vinda do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do trabalho libertar, conduzimos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sem a vinda do Senhor. Trabalhar e orar na seara, na vinda do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar sem a vinda do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, marcharás também no braço e na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. 526. Senhor, meu Deus. Vamos lá. Senhor, maravilhado. Maravilhoso. Ajuda. A gente ajuda. 526. Senhor, meu Deus, Eu maravilhado, contempla tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo gelado, e nem falar da tua perfeição. Então me ama naquele
brilhar no vivo esplendor. As glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. Tão belo, tão poento, e do seu filho afirma a minha fé. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando vês tomado meu comando, meu filho amado, por amor de mim, meu coração, dele tu ganhaste, transforma para o amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando fiz tomado eu voltando, vinha do céu ao povo seu buscar. O Pai eterno, eu quero soberano, a tua santa vai se conformar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha, tá vendo, irmão? Vamos aprendendo, né? Já passou no tempo, são 4 anos. 4 anos. Começar a botar vocês para fazer o culto. Irmão Adão vai estar escalado para amanhã dar para amanhã não. Para no próximo sábado trazer uma palavra de 10 minutos. Vai. Ó, jejum, ore, faça o que quiser, mas sábado está escalado 10 minutos. Pregando. Tati, prepara o versículo, Tati, para no próximo sábado ler aqui. Viu? Já traga certinho aquele versículo. No próximo sábado você está lendo aqui. Bota esse povo para trabalhar, gente. Seu Ironias, eu também. Vamos aprendendo a louvar, né, irmã Adriana? Vamos outro pastor. Teve um tempo que vocês estavam com a ideia de formar um grupo. Olha aí, ó. Já tem 3 homens. Um trio. Jesus é bom. Eu não estou lembrado do número desse hino. Enfim, chegar o dia. Eu estou lembrando. Vou sair da minha casa. Como é que é? Posso na casa? Ah, tá. Levou? O que você não está aí? Vai, tô bem. Vai com o seu da carga. Isso, 46.
Esse vai descer aí. Não, tô dizendo, não tem assim com essa. O 13. O 13. Ou o 12, tanto faz. O 12. O 12, irmãos. Pronto, aí um diz 13, um diz 12. Vai ser todos dois, né? Não, o 13 eu não sei, eu não conheço não. É o 12. Jesus comprou do mundo a opção para mim. Jesus comprou-me. Vai o 13, pastor? É tempo do outro celeste. O 12 mesmo. É o 13? 12. É o 12. Quando veio a luz, brilha para ti, lá na cruz do Salvador, onde a vida teve e do lado seu foi o sangue redentor. Ó, veja como estás, vem agora ao Salvador, sua vida tudo padecer, não demores, vem já, pecador. Na escuridão do jardim ouro, não aflito, meu Senhor. Quando plantei o sangue seus no jardim do Samariedor. Ó, veja como estás, vem agora ao Salvador, sua vida deu tudo padecer, não demores, vem já, pecador. Deus Salvador, faz ferir das mãos, chamando o pecador, vida eterna tem, porque nele crê e aceita o seu amor. Ó, veja como estás, vem agora ao Salvador, sua vida deu tudo padecer, não demores, vem já, pecador. Vem a Cristo, vem confessando já os pecados e te ouvirá, e no coração sentirás o perdão, por Jesus te perdoará. Ó, veja como estás, vem agora ao Salvador, sua vida deu tudo padecer, não demores, vem já, pecador. Sua vida deu tudo padecer, não demores, vem já, pecador. Vamos mais um. Onde o irmão pede um? 301.
e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te queres saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear, vem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá, e também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear, breve Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Jeremias, Jeremias fica lá depois de Isaías, Isaías fica depois de Provérbio, não, de Eclesiastes, Cantares. Você encontrando Salmos, você vai. Se encontrar Salmo, fica depois de Isaías. Se encontrar Salmo, você vai encontrar. Encontrou Jeremias? Tati. 35. Número grande. Jeremias, na frente 35. Encontrou, irmã Adriana?
Jeremias 35. Nós vamos ler a partir do primeiro, que diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Mazeias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém, eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vos andais peregrinando. Pai, que nós venhamos ser obedientes a Ti, Senhor, como esse povo foi obediente àquele seu antepassado. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Eu tenho certeza que vocês não entenderam nada, né? Entendi. O menino tomaram vinho porque o pai dele disse que não era para beber. Isso, tá vendo, irmão Adão? Vem pra cá explicar o negócio. Mas amanhã me pergunte, eu tenho raiva disso. Então, essa história, irmãos, é bem interessante, porque, olha só, Jeremias, ele passou 40 anos, não foi 40 dias não, viu? Foram 40 anos profetizando para Israel e Judá, que eram dois reinos, o povo de Deus, só que nesse tempo eles já estavam separados, 10 tribos e 2 tribos. Então, ele passou 40 anos. Isso foi um dos profetas, porque Deus sempre enviou profetas. Mas a mensagem de Jeremias era basicamente a de João: arrependei-vos. Não era assim que João pregava? Jeremias pregava mais ou menos isso. Arrependam-se. Volte-se para o Senhor, vosso Deus. Porque se vocês se arrependerem, o mal que há de vir sobre vocês não virá. Mas vocês acham que eles deram ouvido? Quanto mais Deus mandava Jeremias falar para que o povo se arrependesse, mais o povo pecava. Parece que eles faziam por deboche. Não tem aquela coisa, vou fazer agora por deboche. E Deus aqui. Chegou um dia em que Deus já tinha mandado, já tinha permitido que uns fossem para o cativeiro, mas ainda tinha ficado alguns. E Deus falando: gente, eu vou mandar o rei da Babilônia para escravizar vocês, e vocês vão ser escravos deles. Aí já estava, o Senhor já estava no limite. Mas se vocês não forem com eles, vai ser pior para vocês.
porque vocês vão morrer de fome e morrer na espada. Mas o povo não ouviu. O povo disse, que mentira. Bateram no profeta, prenderam o profeta e nunca obedeceram a Deus. Mas chegou um dia que Deus disse, olha Jeremias, tu vai lá na casa dos recabitas. Recabitas era um povo que eles temiam a Deus, conheciam a Deus, mas eles não eram, segundo a história, dizem que eles eram uma mistura de israelitas com alguns descendentes de Moisés. Então, eles não eram um povo judeu, mas eles eram um povo que temiam a Deus. Eles conheciam o Senhor. E teve um dia que o pai de Jonadab disse, olha meu filho, você e os seus filhos e os filhos dos seus filhos, enquanto vocês existirem aqui na terra, vocês nunca vão beber vinho, vocês nunca vão plantar uvas, vocês nunca vão possuir uma vinha e vocês nunca vão construir uma casa. Vocês vão viver em cabanas durante toda a vida de vocês. Aí Deus diz assim, vai lá Jeremias, pega esse povo, traz cá para o templo, faz um banquete, coloca eles na mesa e coloca taças de vinho. E diga, beba. Não vou beber. Por quê? Porque o nosso ancestral, os nossos pais, lá atrás, eles disseram para a gente nunca beber. Para a gente nunca plantar vinhas. Para a gente nunca construir uma casa. Aí lá na frente, você vai ver que ele dizendo, no 8, ele dizendo assim, obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tenda, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Aí, o Senhor diz assim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedece. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois eles tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. Deus estava dizendo o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, falando com vocês através do meu profeta, que eu escolhi para falar com vocês, e vocês não obedecem. Mas um homem deu uma ordem ao seu antepassado, e essa ordem é obedecida à risca até hoje. O povo de Israel estava dizendo para Deus, você não vale nada. A palavra do homem está valendo mais do que a sua.
estamos fazendo isso com o nosso Deus? Hoje? Será que Deus nos está dizendo: não faça, não vá, não olhe, não pense, não pegue? Será que nós estamos ouvindo o que o nosso Deus está dizendo? Ou será que a gente prefere ficar ouvindo, obediente às tradições lá no passado? Esses homens aqui, Deus não condenou porque eles estavam obedecendo ao seu antepassado. Pelo contrário, Deus disse: porque tu és obediente a uma ordem e até hoje tu não desobedeceste, eu vou te abençoar. O Senhor abençoou esse povo por causa da obediência deles. Mas a tristeza de Deus é que um povo obedecia à voz do seu antepassados, mas o povo dele, o povo de Deus, o povo que ele escolheu para chamar de seu, não dava ouvido à voz dele. Aí eu hoje estava lendo isso aqui. Eu digo: será que eu não estou fazendo a mesma coisa que o povo de Israel fez? Será que nós somos diferentes desse povo? Às vezes a gente lê, né? E diz assim: como é que 40 anos o profeta passou? De vários. 40 anos o profeta passou. Assim diz o Senhor: arrependam-se, saiam do pecado, deixem o pecado, não faça isso, não vá dessa forma. Matavam os profetas, apedrejavam os profetas, jogaram o profeta na cisterna, prenderam o profeta. Só Jeremias foi preso, apanhou, foi jogado na cisterna, deixado lá para morrer. Só com um. Os outros eles mataram, alguns eles mataram. Por quê? Porque não queria ouvir a voz do Senhor, que dizia: você está errado, se conserte, porque se vocês não se consertarem, a desgraça vai vir, o juízo vai vir, eu vou tirar minha mão de sobre vocês, e vocês vão ser escravos. Interessante, irmãos, é que aconteceu tudo que Deus falou através do profeta Jeremias. Aconteceu. Eles foram para o cativeiro. Chegou lá no cativeiro, os falsos profetas levantavam e diziam: não, o cativeiro não vai durar não. Aí Deus mandava dizer: não, diga a eles lá no cativeiro, Jeremias, vai lá e diz a eles que eles construam casa, eles formem família, porque vai durar 70 anos. Aí levantava-se um falso profeta e dizia: não, vai não durar 70 anos, não, vai durar pouco. E eles tinham visto que Jeremias disse que eles iam para o cativeiro, que eles iam morrer, e tinha acontecido, e eles continuavam teimando. Mas é impressionante. Eu lendo isso aqui, eu fiquei lembrando dos nossos antepassados. Porque tem pessoas da nossa cultura nordestina que a gente não sabe nem o porquê de nós estarmos fazendo, mas nós fazemos porque o nosso tataravô disse que a gente tinha que fazer, e a gente faz. Quer dizer, eu fazia antes de conhecer Jesus, né? Hoje não faço mais. Mas quem aqui não seguiu a risca? Só o pastor que já nasceu no berço evangélico. Eu não nasci. Então eu fui criada na tradição do meu pai.
dia de quinta-feira, minha mãe tinha que cozinhar tudo que tivesse para cozinhar, deixar já tudo pronto. Quinta-feira, e sexta-feira já não fazia mais nada. Sexta-feira, que é chamado Sexta-feira Santa, não fazia mais nada. Agora perguntasse se ele sabia o porquê estava fazendo aquilo, porque o meu pai me ensinou que era desse jeito. E o pai dele ensinou que era daquele jeito. E o pai dele, tradição. Eles cumpriam a risca. Eu não sei se vocês alcançaram isso, mas eu sou do tempo, fui criada com um pai que ele não era católico praticante, mas era católico nominal, é aquele que se diz católico, mas nunca foi numa igreja, né? Mas dia de sexta-feira, a gente tinha que se ajoelhar e dar a bênção. Não era isso? Não era assim? Eu vivi isso. Dia de finado, tinha que pegar uma vela e acender. Por quê? Faça, menino. Oxi. Por que tem que acender? A gente não sabia nem. E ele não sabia explicar o porquê que a gente tinha que acender uma vela. Mas a gente fazia. Por quê? Porque ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com... Isso. Mas quando nós conhecemos a verdade que liberta, aí o que é que a gente faz? Está errado. O que está dizendo aqui? Não concordo não. Mas interessante, a gente não fazia lá quando a gente não sabia nem para que era, nem por que era. Aí quando é Deus falando, é estranho isso. A gente deve fazer o quê? É Deus que está falando. Então não importa o que ele está falando. Se ele disser, coloca uma corda no pescoço e se pendure, é ele que está falando. Eu vou fazer. Mas porque é Deus, nós não fazemos. Mas quando é um homem, eu tenho certeza que vocês, se vocês não já ouviram, mas vocês podem ir lá e procurar, que vocês vão encontrar pessoas que se suicidaram porque um homem mandou elas fazerem. Já ouviram falar de seitas em que todo mundo se mata ali porque um homem disse, olha, Deus está dizendo que é para todo mundo se matar hoje, e todo mundo vai lá e se mata. Por que nós, hoje eu fiquei pensando e assim, por que eu tenho essa tendência de ouvir mais o homem do que a Deus? Quando eu sei que o homem não está com a verdade, mas a palavra de Deus é a verdade. Quando eu sei que eu sou falha, o meu coração é enganoso, mas nós preferimos obedecer às tradições dos nossos antepassados. Eu fui batizada na igreja católica, eu acho que eu tinha 5 ou 7 anos. 7 anos, eu acho. Contra a vontade da minha mãe, que a minha mãe já conhecia a verdade. Mas quem mandava era o pai. Tem uma foto minha lá, foram batizados eu e os meus 4 irmãos. Os outros 4. Eu com o mais novo no braço e fui batizada com 7 anos na igreja católica, porque tinha que batizar, porque senão era pagã. Eu lembro que a minha irmã, eu tinha uma irmã que morreu com 6 meses de idade. Eu lembro disso. Não tinha nome. Mas teve que ir atrás de um padre, de não sei o quê, porque tinha que... A menina tinha morrido. Tinha que... para não estar morrendo, para não morrer pagã. Tradição. Obedecemos. Sabe, eu fico revoltada quando eu olho assim para a palavra de
Deus e que eu olho para mim e digo, meu Deus, por que eu sou desse jeito? Gente, a coisa mais preciosa que nós temos é a palavra de Deus. Aqui não tem, se tem alguma coisa, algum equívoco, foi de tradução. Que a pessoa que traduziu não tinha o perfeito conhecimento das palavras. Mas aqui não tem nada errado, de maneira nenhuma. Tudo que aqui tem é para o nosso bem. Tudo que Deus diz para fazermos é para o nosso bem. Irmãos, Deus ele passou só com esse profeta 40 anos, dizendo, meus filhos, eu estou avisando para vocês, se vocês continuarem desse jeito, vocês vão sofrer. Mas eles não obedeciam. Quanto mais Deus falava, mais eles pecavam. E a gente pode até querer ser melhor do que eles, mas não somos. Porque todos os dias Deus fala conosco. E nós sabemos muito bem, se nós temos um pouquinho de intimidade com o Espírito Santo, a gente sabe que está errado. Mas mesmo assim, a gente ignora a voz do Espírito Santo dizendo, epa, para. E fazemos. Mas vai chegar o dia, irmãos, em que Deus vai fazer como ele fez com Israel e com Judá. Vai chegar o dia em que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. E se nós não estivermos prontos, nós vamos ficar. Aí o bicho vai pegar. Porque toda ira de Deus, aquela ira que Ele derramou sobre o seu filho lá na cruz, por minha causa, dessa vez Ele vai derramar sobre a humanidade. Ele vai pegar, eu não sei se vocês já viram como é a Terra, é um globo pequenininho. A gente vê essa vastidão, né? Esse mundão que a gente não vê, mas é pequenininho. O Senhor vai pegar aquele globo, aquela bola, e vai cuspir fogo, e ela vai ser queimada. Essa terra, ela vai ser incinerada. E os seres humanos? Tem uma péssima notícia, Rosa. Nós não morremos. Nós somos imortais. Nosso espírito não morre. Porque se o nosso espírito morresse, é maravilhoso, né? Morreu, acabou. Mas ele é imortal. E nós vamos morar na eternidade, com ou sem Jesus. Mas o que nos aguarda é uma eternidade que nós temos que escolher agora. Lembra lá do capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz que nós temos que continuar firmes para sermos salvos. Vocês lembram? Quem estava aqui? Quem estava lá na quarta-feira? Temos que continuar firmes para sermos salvos. Então não adianta eu começar a caminhada e não continuar. Mas eu oro todos os dias, irmãos, para que cada um de nós, a gente olhe para dentro de nós e diga: quão miserável eu sou, quanto eu necessito da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Me ajuda.
Espírito Santo, me ajuda a ver os meus defeitos, a ver as minhas falhas, a ver os meus pecados e buscar mudança, buscar transformação para parecer com o Senhor. Irmãos, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ser falhos, nós vamos pecar. Mas o Senhor está com as mãos estendidas. Filho, eu quero te ajudar. Mas Ele não vai até você. É você que tem que vir até Ele. Lembra do filho pródigo? O pai não foi buscar. O pai não foi lá procurá-lo, não. O pai disse: eu vou ficar aqui esperando. E ele que teve: não, eu vou me levantar e vou procurar o meu pai. E vou dizer que eu pequei contra ele. E eu pequei contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado filho dele. Todos os dias eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer que eu sou uma miserável pecadora, que careço da graça do Senhor todos os dias. Final do dia, eu tenho que lembrar: Senhor, me perdoa os pecados que eu cometi hoje. Porque a palavra de Deus diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que antes do sol se pôr, eu tenho que me arrepender do que eu cometi. Antes de eu dormir, eu tenho que me arrepender dos pecados que eu pratiquei. Eu costumo orar pedindo perdão a Deus. Senhor, olha, eu não sei, eu não lembro nem se eu pequei, mas se eu pequei, me perdoa. E me traz à memória se eu precisar confessar. Mas, irmãos, a gente tem que ter essa firmeza do Senhor. Eu vou seguir o meu Senhor, nem que o sangue dê no meio da canela. Se Ele disse que é para ser assim, é dessa forma. Eu não estou entendendo, eu não sei o porquê, mas se Ele falou, eu vou fazer. Eu garanto que esse povo aqui, talvez ele nem saiba porquê Jonadab tinha dito para eles não beberem vinho. Mas como eles disseram que era para ele não beber, então eu vou obedecer o meu pai. Aí o filho, eu vou obedecer o meu avô. E o neto, eu vou obedecer o meu bisavô. Eu não sei nem por que eu estou obedecendo, mas eu estou obedecendo. É isso que Deus espera. Eu não sei por que eu estou obedecendo, Senhor. Eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei o que o Senhor quer com a gente aqui nesse lugar. Eu não sei. Mas Ele falou para a gente estar aqui. Então eu vou. E Ele disse: não se preocupa que eu vou cuidar. E Ele está cuidando. Então eu só tenho que obedecer. Não é difícil a gente obedecer. Quer dizer, não é tão fácil, mas não é impossível. Mesmo sem você entender, mesmo sem compreender, mas obedeça, faça. Porque o Senhor diz, em Jeremias mesmo, acho que é Jeremias, né, pastor? Acho que foi em Jeremias. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. É Jeremias. Pensamento de paz, pensamento de bem e não de mal. O Senhor não deseja o nosso mal, pelo contrário. O Senhor passou 400 anos preparando a vinda de Cristo para a salvação da humanidade. Ele ficou em silêncio para o povo de Israel, sem falar nada com aquele povo. 400 anos. Já faz quase 2000 anos que Jesus foi. E Ele disse que ia voltar. Mas já está pertinho de 2000 anos que Ele foi. Não é que Ele nasceu, é que Ele foi. E nós? Será que nós estamos esperando mesmo?
Ou será que nós já desistimos, perdemos? Tanta gente, né? Tanta gente já foi embora esperando Jesus e Jesus não veio. Quanta gente já morreu nesses quase 2000 anos, dizendo que Jesus vinha. E vocês, quantas pessoas não dizem, bando de abestalhado? Tanta gente já morreu dizendo que Jesus veio, que Jesus vinha e nunca veio. E esse povo continua esperando Jesus. Que me chamem de abestalhado. Mas eu quero continuar esperando o meu Senhor. Ainda que eu morra antes de Ele vir. Mas eu sei que se eu morrer com Ele, o meu lugar está garantido. Então só precisamos nos manter firmes, aguentar mais um pouco, que o Senhor vai voltar. Tenha certeza disso, irmãos. O Senhor nunca falha. A palavra dele vai se cumprir. Ele está voltando, Jesus está voltando, irmãos. Todo o cenário já está preparado para a volta do nosso Senhor, do nosso noivo. E nós vamos viver eternamente ao lado dele. Então continua firme, crendo, porque a salvação está mais próxima do que no dia em que você aceitou Jesus. Amém? Vamos ouvir o pastor Júnior louvar enquanto tiramos dízimos e oferta. Dá para louvar, pastor? Jesus é bom. Meu pai morre. Para começar, não és um órfão. Deus não deixa só um filho seu. Qual ovelha no meio de lobos, tens a aprovação que vem de Deus. O Senhor provou por várias vezes e anunciou de Israel. Durante o dia era nuvem e à noite coluna de fogo lá do céu. Deus vai na frente cuidando de tudo, quebrando os laços, derribando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Ele cuida de mim, é mesmo assim. Ele cuida de mim. Para começar, não estás sozinho. Anjos se acampam ao seu redor. O Senhor te guarda com carinho. Pra cantar não tens razão maior. Quando o inimigo se levantar,
tuas mãos. Crente que se preza, se prepara para lutar com o seu jejum e oração. Deus vai na frente cuidando de tudo, quebrando os laços, derribando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Ele cuida de mim, é mesmo assim. Ele cuida de mim. Deus na minha frente, cuida de mim. Ô, irmãos, eu vou ler para vocês o fechamento, porque os recabitas, esse povo que obedeceu a Jonadab, Deus nunca, porque eles obedeciam a ordem que era para o bem deles, não beber. Não beber. E Deus era de acordo com esse ensinamento. Olha só. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Então, o povo de Israel foi para o cativeiro, foi exterminado. O Senhor deixou só um remanescentezinho. Mas por causa da obediência desse povo, Deus disse que nunca ia faltar homem na presença de Deus, daquele povo. Olha só, por causa da obediência deles, eles não foram escravizados com os outros, mas ficaram para adorar ao Senhor. Então, da mesma forma, Deus vai fazer conosco, irmãos, com aquele que obedeceram. Tenha certeza disso. Amém? Pastor Júnior, sei que você está muito bom hoje, né? Então, vamos para a palavra do Senhor. Em seguida, se você quiser, né, você louva. Só Jesus na minha vida. Mas está dispensado, meu pastor. Meus irmãos, eu estou com a visão na garganta, porque ultimamente está muito ruim. Por isso que eu falei tanto, para você falar só. Um pouquinho, né? Eu deixei só 5 minutos para você. Isso é bom. Meus irmãos, Jesus tem sido bom com a gente. Pedir oração a vocês, porque a saúde tem incomodado um pouquinho. Mas nós vamos meditar um pouquinho.
na palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vou falar bem pouquinho. Minha garganta não está boa. Feliz porque o irmão não vai falar 10 minutos no próximo salão. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da barriga da tua mãe, te santifiquei, e às nações te dei o profeta. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, te conheci, e antes que saísse da barriga da tua mãe, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, este versículo deixa claro, patente e evidente que o Senhor, Ele tem um propósito conosco, até mesmo antes da nossa existência. Quando Deus fala isso para Jeremias, é porque certamente Jeremias não se sentia pronto, preparado, escolhido para uma missão em parceria com Deus. Todavia, porém, o Deus de Israel disse: não te preocupe, Jeremias, pois antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. E enquanto você pensa no texto desse, você começa a imaginar Deus conhecendo a gente antes de se formar no ventre da nossa mãe. Como assim? Por quê? Porque Deus escolhe a mim e a você para numa tarde como essa de hoje, de sábado, quente do jeito que está, Deus nos trazer aqui para levar para nós, para levar os nossos ouvidos, para trazer à nossa mente uma mensagem de que eu conto com você nos dias atuais. Hoje nós vemos claramente como está difícil da humanidade se voltar para Deus, porque o pecado acrescenta-se em alta velocidade, as pessoas rebeliam-se contra Deus em alta intensidade. Todavia, porém, nós, escolhidos de Deus, temos uma missão simples, se é que pode dizer assim, básica, se é que pode dizer assim, por sermos escolhidos de Deus, não deixar o mundo sem conhecer o Deus da Bíblia, porque nós somos chamados, nós fomos escolhidos para divulgar Jesus na terra, divulgar Jesus aonde nós chegarmos. E Jesus não escolheu pessoas aleatoriamente, Ele escolheu pessoas específicas, como eu e você. Ontem eu fiquei mais de 3 horas conversando com um irmão no telefone e dizendo a ele, eu não entendia porque Deus colocou-me em determinadas missões, mas ao mesmo tempo eu entendo porque Deus colocou-nos aqui para sermos porta-vozes, atalaia, divulgadores, proclamadores do Evangelho de Cristo. Nós fomos escolhidos de Deus, isto é um privilégio. Quando você vai à feira, não é toda a melancia que você pega que você traz. Quando você vai à feira, não é todo o tomate que você pega que você traz. Não, você escolhe. E quando você escolhe, você separa. E quando você separa, você traz consigo aquilo que você escolheu.
Deus fez tanta gente no universo, fez tantas pessoas no universo, e escolheu, e chamou, e preparou, e santificou a mim e a você. Isso é privilégio raro, isso é privilégio especial, isso é um privilégio particular, porque a Bíblia diz que nós somos um povo zeloso e de más obras. Amém, irmão? Amém. De boas obras. De boas obras. Mas também a gente sabe mais óbvio, que nós fazemos coisa errada. Não, também. Não sabe mais não. Então, irmãos, como povo escolhido de Deus, a pergunta é: qual é a minha missão? Como estou fazendo a minha missão? Estou pronto para fazer a minha missão? O momento é agora, e as respostas são: o momento é já, a hora é agora, o momento é hoje, o dia é hoje, e você e eu fomos escolhidos por Deus. Aí você pode estar pensando: eu acho que Deus se atrapalhou. Eu acho que não era a pessoa certa para ele escolher, não era eu não. Era não? Então, se Deus se atrapalhou escolhendo você e a mim, foi o primeiro erro que ele cometeu, porque Deus nunca erra. E se ele nunca erra, ele não errou na escolha, escolhendo a mim e a você. Mas qual a importância que eu tenho? Em tudo, Deus coloca pessoas com um propósito. Por mais que eu não entenda, por mais que eu não consiga captar, por mais que eu não consiga dimensionar por que Deus fez certas coisas, o que eu consigo dizer é: Ele sabe o que faz, como faz, quando faz, e tudo que Ele faz está certo. Se Deus conta com você, sinta-se um privilegiado. Se Deus conta com o irmão e a irmã, sinta-se um privilegiado. Por quê? Porque só os privilegiados trabalham para Jesus. Só os privilegiados fazem a obra de Deus. Só os privilegiados têm a alegria de servir ao Senhor. Por que, pastor? E tem as pessoas que não são privilegiadas? Sim, tem as pessoas que não são privilegiadas. Por quê? Porque Deus não quer ela? Não, porque elas rejeitaram Jesus. E para quem rejeitaram Jesus, é perdição. Mas para nós que abraçamos Jesus, é salvação. Para quem rejeita Jesus, o caminho é descendo. Para nós que aceitamos Jesus, estamos subindo para Sião. Para quem rejeita Jesus, o caminho é o inferno. Para nós que aceitamos Jesus, o caminho é o céu. Por isso, nós precisamos entender: nós fomos privilegiados. Porque desde a barriga da nossa mãe, Deus nos escolheu. E ser escolhido de Deus é muito melhor do que ser escolhido pelo governador. Porque as escolhas do governador só duram 4 anos. Ser escolhido de Deus é muito melhor do que ser escolhido por um senador. Porque a escolha de um senador dura 8 anos. Ser escolhido de Deus é muito melhor do que ser escolhido por um procurador. Porque o procurador só dura 30 anos. Ser escolhido de Deus é muito melhor do que ser escolhido por um general. Porque um general só trabalha 40 anos. Ser escolhido de Deus é muito melhor do que ser escolhido por um prefeito. Ser escolhido de Deus vale a pena, porque nós somos escolhidos não só para hoje, não só para amanhã, não só para esta vida, mas para a vida eterna. E Samuel foi escolhido, Sete foi escolhido, Jacó foi escolhido, Isaías foi escolhido, e nós somos escolhidos. E o amor de Deus pelos escolhidos, ele é um amor que protege, é um amor que guia, é um amor que orienta, é um amor que segura na mão, é um amor que, por mais que eu e você não creiamos, não acreditamos, nos momentos mais difíceis, o Senhor aparece e diz: não temas, eu estou com você, chamei você pelo seu nome, tu és meu. É por isso que Paulo diz: vós sois nação santa. Se é uma nação, é porque não é pouca gente. Povo adquirido,
Ou seja, Jesus comprou e pagou. Sacerdócio real. Nós somos sacerdotes de Deus. Cultuamos a Deus. Em real por quê? Real por quê? Porque Ele é rei e nós o adoramos sacerdotalmente, em postura real, não irreal, não uma coisa inventada, não uma coisa criada, não. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que Deus escolheu e disse: ninguém toca. É por isso que a convicção que eu tenho, que no dia que Jesus me chamar desta vida para outra, eu só vou no dia certo, é tão absoluto que nada nem ninguém nos põe medo. O Senhor nos escolheu para sermos seu, e isso é honra, isso é privilégio, isso é prazer, isso é alegria, isso é satisfação, isso é incomparavelmente melhor. Creia, meu irmão, você é um privilegiado de ser escolhido por Deus desde a barriga da sua mãe. Aí, talvez na cabeça de alguns pode: caramba, como eu posso ser escolhido se eu, quando eu tinha 30 anos, fiz aquilo, quando eu tinha 15, fiz aquilo outro, quando eu tinha 35, eu fiz isso, quando eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo, já fiz aquilo. Mas como Deus me escolheu? Exatamente por isso, porque Ele pega o que não presta e faz prestar. Aquilo que não significa nada, Ele dá um significado. Aquilo que ninguém dá valor, Ele valoriza. Aquilo que é imprestável, Ele faz prestar. É por isso que Ele trabalha desse jeito. Ele nunca pega quem sabe, quem pode, quem conhece, quem é famoso. Não, Ele pega quem não é, quem não pode, quem não sabe, quem não faz e faz acontecer. Esse é o Deus, desde o ventre da sua mãe. Irmã Adriana, irmã Maria, irmão Adão, irmã Tati, cada um de nós estamos aqui, desde o ventre da nossa mãe, nós somos escolhidos de Deus. E ser escolhido, como eu disse, é privilégio. É fenomenalmente bom. É magnificamente ótimo. Por quê? Porque a gente sabe que quando chegar no céu, tem um lugar preparado para a gente. E você vai estar lá. E eu vou estar lá. E nós vamos estar lá. Morando com Jesus, morando com Deus, ao lado do Pai. E aqueles que estão à direita, Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, o Xoxo, Deus já fez um lugar preparado junto dele para nós. Isso é honra. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Madão do cara orar, né, mano? O Madão está estranho, vocês estão pensando, né? O Madão está estranho. Ele está meio pionga. Tá doente, cara? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua presença, na tua casa. Te louvo pela Tati, pela Rosa, pela irmãzinha da Rosa. Te louvo pela irmã Maria, te louvo pela irmã Adriana, te louvo pelo Eronias, te louvo pela minha esposa, te louvo pelo irmão Luiz, te louvo, Senhor, pelos irmãos que estão aqui. Pai, que aprenderam da tua palavra. Te louvamos, Pai, por esta oportunidade desta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a Deus, a consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família. Não só hoje, mas para todos sempre. Você diz? Você diz? Você diz?